falar. 8 de março é lembrado todos os anos como o Dia Internacional da Mulher. Nesse dia, circulam nas redes sociais inúmeras mensagens sobre a importância da mulher na criação dos filhos, no sucesso do marido, a tripla jornada de trabalho e por aí vai. O que essas mensagens talvez não tenham comentado é a discriminação e a violência que ainda rondam as nossas vidas. Mas se até na entrega do Oscar, mulheres hollywoodianas, lindas e milionárias, falaram do tema, é porque realmente não dá para esconder. O Expressão Nacional de hoje vai debater uma parte do problema, a violência contra a mulher. Uma violência praticada principalmente por homens que prometeram amá-las. Eu recebo hoje a deputada Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Aparecida Gonçalves, a coordenadora do Núcleo de Assistência Jurídica da Mulher da Defensoria Pública do DF, Dulciele Nóbrega, e a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima. Eu sou Maristela Santana e você é nosso convidado para esse debate. Pode ser pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. O Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara e a nossa página na internet. Senhoras, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Expressão Nacional. E eu quero começar esse bloco mostrando os números do Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher, que no ano passado realizou mais de 485 mil atendimentos. Desses atendimentos, a gente tem aqui uma classificação sobre o tipo de violência que foi relatado. Então, mais de 51% das mulheres, quase 52% das mulheres, não só das mulheres, das pessoas que ligaram para o Ligue 180. Porque é importante dizer que o Ligue 180, ele não recebe somente ligações de mulheres, ele recebe ligações de qualquer pessoa que queira denunciar violência contra as mulheres. Então, mais de 52% relataram violência física. Logo abaixo, com quase 32%, violência psicológica, seguida com quase 10% violência moral, violência sexual com quase 3%, violência patrimonial com quase 2%, 1,8% aproximadamente cárcere privado e com menos de 0,5%, 0,26%, o tráfico de pessoas. E aí eu quero começar a nossa conversa ouvindo a Aparecida Gonçalves, secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Secretária, que avaliação a Secretaria faz desses números, do crescimento das ligações para o Ligue 180 e desses números? Boa noite, queria agradecer por estar aqui hoje. A nossa avaliação é que, na verdade, assim, tem de fato aumentado as denúncias, não só no Ligue 180, mas em todos os serviços especializados de violência contra a mulher, porque a partir da Lei Maria da Penha, as mulheres começam a ter mais segurança e mais confiança no Estado. Portanto, elas começam a denunciar mais. Eu acho que isso é a primeira questão. Não significa que aumentou a denúncia, significa que as mulheres estão tendo coragem de pedir ajuda, se sentem seguras com o Estado brasileiro, né, através de todas as suas instâncias, todos os seus serviços e as suas instituições. Isso reflete no 180, isso reflete nas delegacias especializadas, no número de processos no juizado, no número de mulheres na defensoria, no Ministério Público e em todos os serviços especializados. Acho que as mulheres começam a ter um outro patamar. A sociedade brasileira, né, porque um dos dados que o 180 mostra em 2014 é que aumentou o número de homens que ligam, né, para saber informações e para fazer a denúncia do vizinho, uma série de coisas. Então, começa a mudar o comportamento da sociedade brasileira. Filhos também estejam ligando, né? Filhos, né? A gente tem irmãos, pais. Então, a gente tem várias pessoas, a família, né? A família, os vizinhos, os amigos, que terminam ligando para fazer a denúncia. Então, a sociedade brasileira, ela cria um novo comportamento frente à violência contra a mulher. Eu acho que é isso que os dados mostram. Então, aquele ditado que existia de que briga de marido e mulher, se não se mete a colher, está começando a cair isso. Tá.
Não está do jeito que nós gostaríamos, né? Mas eu acho que a gente começa a, de fato, a dizer que tem que meter a colher, tem que intervir, tem que discutir e tem que ser uma política pública, né? Eu acho que isso é que é mais importante para a sociedade brasileira. Eu acho, Maristela, que uma das coisas mais importantes que a Lei Maria da Penha trouxe foi tirar essa questão da invisibilidade. As pessoas sempre perguntam por que os números só aumentam. Eu acho que a violência sempre existiu, ela é estrutural. Até porque nós vivemos numa sociedade machista. Mas eu acredito que a Lei Maria da Penha trouxe essa visibilidade, essa presença maior do Estado na vida das pessoas. Então, isso foi um ponto muito importante. E a condição também de segurança como um todo, na condição de confiança como um todo. A mulher, para ela denunciar, ela precisa estar segura desse acolhimento, dessa proteção dos órgãos responsáveis, do sistema como um todo, nessa rede de proteção. Que ela não se detém apenas a uma delegacia ou uma defensoria, são as várias portas de entrada que o Estado oferece, seja ele do Poder Municipal, do Poder Estadual ou do Federal. Então, há necessidade dessa leitura da segurança. Quando o sistema ele funciona, quando os órgãos eles possuem condição para executar, de fato, essa sistemática da proteção e da segurança dessas mulheres, do ato da denúncia até na hora de retirar essa mulher do convívio do agressor e protegê-la, aí nós conseguimos ver, de fato, o processo se dando e essa mulher realmente sentindo confiança no sistema, porque existem as reincidências. Né? Na grande maioria dos casos, não é uma vez só que acontece, né? São histórias, são fatos de muito tempo, são denúncias recorrentes e em cima do mesmo problema por várias questões sociais que envolvem essa família. Então eu queria ouvir a deputada Elisiane Gama em relação a esse aspecto. Deputada, colocar um dado aqui para a sua análise, junto com esses dados que eu apresentei. Uma estatística do Instituto Sangari, uma estatística de 2010, que foi anunciada, divulgada em 2012, sobre homicídios de mulheres por estado, levando em conta cada 100 mil habitantes, cada 100 mil mulheres. Mostra que o Maranhão, ele seria o quarto estado menos violento do Brasil em relação às mulheres. Enquanto, por exemplo, o Espírito Santo, que é o recordista, está com 9,8 mulheres assassinadas para cada grupo de 100 mil, o Maranhão ele está com 3,4. É o segundo estado menos violento do Nordeste. Primeiro o Piauí, com 2,6, depois o Maranhão, com 3,4. Na sua percepção, conhecendo o seu estado, a senhora acha que esses números mostram efetivamente a realidade ou ainda existe um subdimensionamento? Feminicídio é o assassinato de mulheres ou é de violência? Isso. Enfim. Assim, eu queria fazer uma breve intervenção também no que a Aparecida coloca, quando ela fala das informações, né? Do sistema que passa muito mais segurança para essa mulher. Quanto mais acesso a mulher tem aos sistemas de informação, muito mais possibilidades ela tem de proceder, na verdade, à denúncia. Eu lembro, eu no meu estado fiz várias campanhas referentes às mulheres e às crianças. Eu presidi uma CPI, inclusive, de combate à pedofilia. E as informações que chegaram durante o período de vigência da CPI, era uma coisa impressionante a quantidade de denúncias. Da mesma forma, quando nós tivemos aqui a CPMI, quando nós tivemos as novelas, por exemplo, que exemplificavam atos de violência. Então, quanto mais divulgação você dá, mais você aumenta a denúncia. Mais aumentando a denúncia, passa um número que às vezes é até falso, né? Aumentou as denúncias, mas na verdade, ou melhor, aumentaram os casos, mas não é necessariamente. Quer dizer, aumentamos as denúncias. E a cidade de Maranhão e Piauí, você compara, por exemplo, com o Espírito Santo e os estados brasileiros, a gente tem uma constatação real. A violência, ela não é contra a mulher, enfim, ela não é um problema, por exemplo, que está segmentado a uma condição econômica. O estado do Maranhão e o estado do Piauí são os dois estados mais pobres do Brasil, com indicadores terríveis. Por exemplo, nós temos uma irrisória quantidade de delegacias, nós temos uma irrisória quantidade de varas especializadas, de juizados, que nós precisamos avançar, inclusive, no Brasil. Nós temos 5 mil municípios no Brasil e nós temos aí, se não estou errada, cerca de 500 delegacias especializadas, 50 varas especializadas. Então, não é um problema apenas, por exemplo, das camadas mais pobres do Brasil. Não. É um problema que está permeando em todos os setores. Né? Não tem classe social. Essa falta de estrutura para denúncia, para esse tipo de coisa, não geraria um subdimensionamento? Pois é por isso que o número, às vezes, até pode ser um número falso, né? De repente, você está com um dado que não é realmente aquela realidade. Por quê? Porque há uma defasagem, há uma subnotificação, e isso se dá exatamente pela falta, às vezes, de acesso. Por isso que eu te perguntei se os dados eram
que tipo de violência, porque nem sempre essa violência chega ao conhecimento, não é, da autoridade competente. Então, é um número que, no meu entendimento, a gente não pode considerar efetivamente como um número real, muito embora o meu estado seja um estado que a gente tem trabalhado, inclusive, protagonizando campanhas muito intensas referentes às mulheres. Nós temos, assim, uma rede, inclusive em São Luís, que é muito organizada, envolvendo delegacias, envolvendo organizações da sociedade civil organizada, enfim. Há uma junção de forças para a redução realmente desses indicativos, mas eu acredito que nós precisamos avançar ainda mais, e esse, de fato, não é um problema apenas das classes pobres do Brasil. Infelizmente está nas classes médias, na classe alta, enfim, em todos os espaços realmente, inclusive nos espaços de poder. Às vezes você não tem noção, mas às vezes tem pessoas dentro, por exemplo, da classe política, não é, que está ali de uma forma, às vezes, até passando por atos de violência e tem medo ou não se sente com coragem suficiente para realmente proceder essa denúncia. Eu também entendo que essa avaliação, esse avanço, ele se dá também com relação à atuação dos órgãos que devem fazer esse papel de fiscalizar, de punir e de acompanhar, de dar esse suporte de proteção. E aí a gente vai ler desde o Ministério Público ao Poder Judiciário, às polícias como um todo, aos governos. Eu acredito que esse avanço, ele está diretamente ligado à condição de trabalho, à condição de atuação dos órgãos que fazem parte dessa rede. Maristela, veja só, nós temos os dados, o que os dados mostram? Mostram que em 30 anos os números aumentaram 217%. Se você for ver, por exemplo, a Lei Maria da Penha, depois da vigência da Lei Maria da Penha, é como se os números tivessem aumentado. Isso. É por isso que, na verdade, a gente não pode considerar efetivamente esses dados como dados reais, porque por conta da subnotificação, não é? Então, o que a gente precisa focar? A gente precisa focar no combate a essa violência. Nós precisamos focar no incentivo à mulher a fazer a denúncia, sair desse entendimento que o espaço familiar, que, é claro, é um espaço inviolável, mas até enquanto não se tem violência, você precisa fazer essa denúncia. E essa informação, ela precisa ser enfatizada, ela precisa ser massificada, e isso se dá através de programas, inclusive educativos, que, aliás, estão realmente muito aquém daquilo ainda que deveriam acontecer. E tem uma coisa, deputada Elisandra, que eu acho que é importante dizer. Eu acho que está dentro de uma cultura que a sociedade criou, que é que em briga de marido e mulher não se mete a colher, era assim com a sua avó, era assim com a sua mãe, que nesse momento nós estamos começando a quebrar exatamente algumas regras que estão estabelecidas durante décadas, né? Durante décadas foi dito... Durante séculos, eu diria. Durante séculos, né? Que não se mete, não se fazia nada. Agora não, agora você tem as pessoas criando um novo comportamento, um novo olhar. Eu acho que existe a questão da Lei Maria da Penha, eu acho que é importante dizer que o número de serviços não é suficiente para aquilo que nós precisamos alcançar efetivamente das denúncias, do número de mulheres que têm que serem apresentadas. Acho que falta recursos, e aí não é só recursos financeiros, mas falta recursos humanos, recursos financeiros e vontade política para que efetivamente nós possamos enfrentar esse problema. E falta uma visão política que eu acho que é importante e é estratégica para nós, é que o problema de violência contra a mulher é um problema social no Brasil. Sem dúvida. E é muito grave, né? Então, acho que isso é uma questão que nós precisamos, de fato, somando essa questão que a deputada coloca, colocar os elementos que são os elementos da cultura machista que durante anos foi impregnado dizendo... Porque a lei, ela prevê duas frentes. A lei prevê duas frentes. Ela prevê a punição da agressão, mas ela também prevê o fortalecimento dos mecanismos que vão coibir a prática do crime. Eu queria que está falando tanto da Lei Maria da Penha, eu queria mostrar um gráfico que apresenta um pouco como é que é esse comportamento dos feminicídios no Brasil antes da Lei Maria da Penha e depois da Lei da Maria da Penha. A gente tem como mostrar isso agora? Então, tá lá, ó. A Lei Maria da Penha, ela foi sancionada em 2006. Então, a gente tem dados ali a partir de 2001 até 2007, mostra uma redução desses casos. Então, mesmo antes da Lei Maria da Penha, mostrava-se uma redução desses casos. Eu vou pedir que a gente analise por que havia essa redução. Aí, o ponto mais baixo aqui dessa curva se dá em 2007, um ano aproximadamente após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, que é de agosto de 2006, não é isso? Em seguida, a gente tem um aumento, e de modo que em 2011, os níveis, como comentado pela deputada Elisiane Gama, os níveis estavam praticamente idênticos. E aí,
secretário, eu gostaria de ouvi-la em relação a essa curva, que é o que a gente estava comentando agora. A Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das 3 melhores do planeta nessa questão de proteção da mulher, né? Hoje, no Brasil, ela virou praticamente um sinônimo de ameaça e de proteção. A Maria da Penha, o pessoal fala, cuidado com a Maria da Penha. Eu já ouvi relatos de pessoas que disseram que eram vítimas de agressão e bastou a lei entrar em vigor e a pessoa saber que existia essa lei, que o marido, o companheiro, deixou de agredi-la. Essa curva, o comportamento dessa curva é explicado por quê? Na verdade, sim, essa curva ela é questionável. Eu gostaria de questionar essa curva, porque, primeiro, o IPEA acabou de lançar essa semana dados, né, dizendo que, na verdade, a Lei Maria da Penha funcionou efetivamente, reduziu, né, em 10% a questão dos homicídios. A segunda coisa é quais são os critérios adotados para você fazer a análise de que um ano depois caiu o número de homicídio, de assassinato de mulheres e depois cresceu. Então, assim, nós precisamos rever qual foi o critério, qual que foi adotado, em que nível que foi, porque se foi no mapa da violência, o mapa da violência, ele traz um elemento que nem todos os assassinatos são incluídos, você não tem ali a questão da violência de gênero, você tem homicídios, assassinato de mulheres, portanto, assim, eu não acredito nesse dado que está colocado aí, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. E se foi, eu acho que, na verdade, você tem um reflexo, que é o reflexo imediato da Lei Maria da Penha, né? Só que eu acho que a Lei Maria da Penha, ela não foi, eu acho, não, eu tenho certeza, ela não foi feita para combater o feminicídio. E essa foi a que nós sancionamos ontem, que o Congresso e o Senado aprovou agora e que a presidenta sancionou ontem, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela tem 3 elementos que são fundamentais. Um é a questão da prevenção, ela trabalha a questão da educação, o seu artigo 8º vai trabalhar a questão da educação, a questão da prevenção, a mudança de comportamento. Ela traz o elemento de que você precisa ter o atendimento para as mulheres que estão em situação de violência, então ela estabelece a criação de serviços, ela institui a criação dos juizados, as defensorias, o Ministério Público, estabelece a questão do centro das casas-abrigo, da DEAN, e, por fim, ela vai trabalhar a questão das medidas protetivas e vai tratar a questão da punição. Então, a Lei Maria da Penha, ela é completa nesse aspecto, mas ela trabalha todos os elementos da violência. Ela não trabalha o assassinato. Então, ela não serve como referência para você analisar dessa forma. O que pode ser feito é o estudo que o IPEA fez, através do seu pesquisador Daniel Cerqueira, em que ele faz vários comparativos com vários gráficos, com vários elementos dos assassinatos em décadas antes e depois, para dizer o seguinte, o que foi que nesses 9 anos, qual é, porque a pergunta que ele faz não é se abaixou ou não, o que é que poderia ter aumentado o número de assassinatos de mulheres que não aumentou no período da Lei Maria da Penha. Essa é a pergunta que eu acho que é mais real e mais próxima da verdade, né? Então, assim, eu acho que a gente trabalhar nessa perspectiva de que, primeiro, a Lei Maria da Penha não veio, né, para trabalhar a questão do feminicídio. Ela tem nos ajudado a construir outros elementos dentro da sociedade, mas não é ela o determinador. O determinador vai ser agora, com a lei do feminicídio sancionada ontem. Eu queria ouvir, então, a coordenadora do Núcleo de Assistência Jurídica da Mulher, do CL Nóbrega, Defensora Pública do DF. Do CL, foi falado aqui sobre a questão da estrutura para dar apoio a essa mulher, né? Hoje a mulher, ela se sente mais à vontade para denunciar, mas depois da denúncia, ela precisa ter apoio. E aí eu tenho alguns números que dão um pouco da ideia desse apoio ou da falta de condições institucionais de dar apoio. Existem, em dados de 2013, cerca de 408 delegacias de mulheres e 103 núcleos especializados em delegacias comuns. No sistema de justiça, somente 30 municípios possuem juizados ou varas ou promotorias especializadas nesse assunto. Existiu até 2013, até julho de 2013, 583 organismos de política para as mulheres em somente 560 municípios brasileiros, ou seja, cerca de 10% dos municípios brasileiros. Somente 70 municípios possuem casas-abrigo, que é para onde as mulheres são levadas, mulheres que estão realmente sob ameaça, que ficam em torno de 90 a 180 dias.
A sua experiência como defensora pública, o que acontece com essas mulheres que fizeram a denúncia e que são orientadas a procurar a Defensoria Pública quando são público-alvo da Defensoria Pública e se deparam com uma estrutura de apoio dessa natureza? Na verdade, os serviços foram se estruturando a partir da Lei Maria da Penha e continuamente todas as instituições envolvidas, porque a Lei Maria da Penha ela prevê o trabalho em rede, né? E os serviços foram se estruturando. Claro, a Defensoria precisa ter uma capilaridade maior. O que se percebe, não só a Defensoria, mas todos os serviços, todos os equipamentos públicos, o que se percebe é que existem muitos serviços nas capitais, mas o interior do país ainda tem uma carência muito grande desses equipamentos, seja de delegacias, de promotorias especializadas, de defensorias especializadas, de juizados de violência doméstica. Geralmente se foca muito nas capitais. O que acontece com essa mulher quando ela procura o serviço da Defensoria é que lá, no Núcleo de Defesa da Mulher, e vários estados já têm esse serviço, é o atendimento multidisciplinar, ou seja, nós temos a parte psicóloga, assistente social, defensores, e o acolhimento é integral. O serviço da Defensoria é um serviço público gratuito e a mulher ali ela tem um atendimento jurídico integral, um atendimento específico e humanizado, como prevê a Lei Maria da Penha. A senhora diria que, de modo geral, o Estado ainda tem que crescer um bocado em relação a isso? Eu acredito que temos que interiorizar essas políticas e capilarizar. A peculiaridade de cada lugar, de cada região do Brasil. Gente, imagina, eu preciso fazer um intervalo. A gente tem em cada lugar do Brasil, em cada estado da federação, suas peculiaridades. Meu estado, por exemplo, é cheio de comunidades ribeirinhas, o acesso até esses lugares. Então, cada lugar do Brasil, com a sua história, compromete ainda mais a efetivação dos serviços, desse trabalho de fato. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouquinho sobre educação, sobre a formação dos profissionais que trabalham com essas mulheres vítimas de violência e sobre o impacto socioeconômico dessa questão. Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 6969, o e-mail expressonacional@câmara.leg.br ou nosso Twitter, @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta. Nesse segundo bloco, a gente entra ao vivo na TV Câmara e na Rádio Câmara. Hoje nós estamos falando sobre violência contra a mulher. Estão aqui comigo a deputada Eusiane Gama, do PPS do Maranhão, a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Aparecida Gonçalves, a coordenadora do Núcleo de Assistência Jurídica da Mulher da Defensoria Pública do DF, Dulciele Nóbrega, e a deputada Chérida, do PSDB de Roraima. Senhoras, no primeiro bloco nós falamos bastante sobre alguns números, falamos da questão da dificuldade do Estado, da falta de estrutura, e eu queria mostrar alguns dados agora que falam sobre como é que os jovens brasileiros, meninos e meninas, rapazes e moças, enxergam a questão da violência contra a mulher. Esses dados são de uma pesquisa do Instituto Avon, junto com o Datafolha, e o que a gente tem aqui? Quando perguntado se eles admitem que praticaram violência nos seus relacionamentos, os homens aqui são jovens de 16 a 24 anos, 4% dos homens não admitem haver violência. E 8% das mulheres também não admitem haver violência. Então, um número muito pequeno. Mas quando eles são defrontados, quando são informados sobre o que é a violência, a gente tem um outro gráfico, aí a situação muda. Quando eles são informados sobre o que é violência contra a mulher, aí a gente já tem que 55% dos homens admitem que praticaram violência nas suas relações e 66% das mulheres admitem que sofreram violência nas suas relações. Então, a impressão que se tem aqui é que existe uma percepção errada em relação ao que é violência contra a mulher. Eu gostaria de ouvir a deputada Chérida, do PSDB de Roraima, em relação a isso. Deputada, a senhora que é psicóloga, eu tenho aqui uma pergunta de Fernando Batista Santana, que eu acho que cai bem nessa nossa situação. Ele é de São Paulo. Ele diz o seguinte: como desenvolver políticas contra a violência doméstica dentro das escolas? Será que não deveria ter uma disciplina direcionada, pois o adolescente vê isso dentro da sua própria casa? Então, esses dados aqui mostram que não existe a percepção pelos jovens brasileiros, tanto meninos quanto meninas, do que seja a violência contra a mulher. A escola seria um caminho? Sem dúvida. Acho que o primeiro passo é não limitar a questão da violência da mulher a uma condição única exclusivamente do gênero, um problema do gênero, um problema da mulher.
vai muito além. A questão da violência doméstica, da violência, da agressão contra a mulher, ela é um mal que se estende, que compromete toda a família. Nós estamos fazendo uma leitura de uma construção, de uma ideia de estrutura familiar, que a partir do momento, na ocasião da agressão, da violência, seja ela de qualquer maneira, psicológica, verbal, física como um todo, enfim, independente da natureza dessa violência, a família é comprometida. E nós estamos fazendo essa referência da família desde a estruturação da condição, da estruturação dos problemas que estão por trás da questão da violência em si. Esse não é um posicionamento machista, nem tampouco posicionamento que ampare o outro lado, mas um posicionamento que também vê a necessidade de se olhar pelo outro lado. Questões sociais estão nessa cortina que encobre o ato da violência em si. Problemas sociais, desde o alcoolismo, a própria questão social, questões culturais, enfim, tantos problemas que se encobertam no fato da violência em si, eles nascem. A escola é uma ferramenta de informar, é uma ferramenta de orientar e de alertar também quais são essas violências, o que se lê, o que é compreendido nessa construção da definição, da delimitação do que é violência. Quanto mais isso for discutido, quanto mais isso for trabalhado e quanto mais estrutura nós tivermos de trabalharmos a família como um todo, a gente consegue trabalhar não só com um problema que eventualmente acontece hoje, mas também com um problema que comprometerá, na ocasião da agressão, as nossas próximas gerações. O menino que ele acompanha, ele é educado nesse ambiente fragilizado, esse ambiente doente pelos fatores como um todo da questão da violência em si, ele cresce, ele se educa com essa referência. E ele tem os dois caminhos a seguir. Hoje, no início dos trabalhos da comissão permanente, da comissão mista de enfrentamento à violência contra a mulher, nós falávamos sobre isso, sobre a complexidade disso e sobre o risco que nós temos. Ou esse menino, essa menina, entender isso como natural e se tornarem no futuro um possível agressor, ou se afastar e aí de fato promover desde esse momento da agressão que ele experimenta hoje na casa dele, o distanciamento da família, o enveredamento a outras questões sociais, a outros problemas, enfim, que fazem com que ele perca essa referência, esse norte familiar e esses princípios, esses valores que nutrem essencialmente a formação deles, enfim, como no futuro, como adultos, como pais, enfim, como infelizmente até possíveis agressores. Então eu acredito que a educação, a escola pode sim, mas a sociedade como toda ela pode se fortalecer, trazendo mais à cena essas discussões, informando ainda mais, não só nos órgãos que competem essa responsabilidade, mas em nós, mulheres, mães que somos, a grande maioria, né, que discute esse tema, que experimenta e hoje já se preocupa com isso, mães, mulheres, trazermos para a cena a discussão, ampararmos os nossos jovens, os nossos meninos e meninas sobre o que é de fato a violência em si e nos protegermos. Essa história de que só um tapinha, de que o ciúme, de que tudo isso é uma coisa comum, que é natural, que faz parte, ela não pode ser tratada com banalidade e com naturalidade, absolutamente. A gente tem que começar desde cedo a ensinar e a orientar o que pode, o que não pode, o que é saudável, o que não é saudável, nessa orientação que nós fazemos aos nossos filhos na formação. Elisiane Gama, PPS do Maranhão, a gente está falando aqui sobre educação, sobre formação, a gente sabe que as mulheres elas vão lidar com policiais, né? E a gente viu aqui no primeiro bloco que são poucas ainda as delegacias que são especializadas ou que tem um núcleo voltado ao atendimento dessa mulher, ela vai lidar com policial, vai lidar com juízes. Quando ela é agredida, ela vai para o hospital público e vai lidar com profissionais de saúde que também, muitas vezes, são fruto desse ambiente de violência. A gente já fez um programa aqui discutindo aborto e foi uma coisa chocante saber que alguns profissionais de saúde, quando recebem uma mulher que fez um aborto, que provocou um aborto e que foi parar no hospital público, alguns, felizmente não todos, alguns acham que aquela mulher tem que sofrer para aprender que ela não pode fazer aquilo que ela fez é errado. Até que ponto os profissionais que lidam com as mulheres vítimas de violência estão realmente sendo capacitados para lidar com essa mulher? Ótimo, Maristela, sobre a pesquisa, né, eu acho que essa
pesquisa da Avon, do Instituto Avon, ela responde à pesquisa que foi apresentada anteriormente, né? Você vê aqui, as pessoas não sabem o que é violência, as pessoas não têm noção do que elas estão falando, né? Você veja, sai de 4% para 55%, sai de 8% para 66%, é o que a Aparecida estava colocando. Há uma margem tão grande que, efetivamente, algumas pesquisas que são apresentadas e os critérios que são apresentados, elas maculam, elas mascaram uma realidade que está diante de nós, não é? Uma verdade que nem sempre chega ao nosso conhecimento. Então, achei muito interessante esses 4 quadros aqui, porque esses 2 quadros que falam exatamente dessa falta de compreensão. Agora, um fato que você traz interessante, a falta de preparo, né? Você vê, por exemplo, primeiramente, a gente precisa compreender como é que hoje estão formadas as delegacias especializadas em todo o Brasil. Se você for ver, a maioria absoluta das delegacias, elas aglutinam forças. Elas têm tanto o atendimento da mulher, quanto elas têm também o atendimento da criança e do adolescente. Ou seja, ela acaba, de fato, não sendo uma delegacia especializada, como está na sua concepção. Né? E, às vezes, inclui até o idoso. Ou seja, não existem, eu fazia esse debate no meu estado, lá coloco os relatos, nós temos 18 delegacias especializadas. Eu falei, não tem nenhuma. Se a gente for contar ao pé da letra como efetivamente é, você tem 1 ou 2. Mais do que isso não é, porque há realmente outras ações e outros tipos de atendimento dentro daquela delegacia. Um outro problema que é muito sério, que você coloca muito bem, Maristela, é exatamente a questão do espaço, de como essa mulher está sendo recebida. Ela acaba sendo, na verdade, revitimizada. Porque o que acontece? Ela vai... Imagina só, uma mulher que é estuprada e ela chega para fazer o corpo de delito. Ela chega naquele espaço, está ali um homem numa situação totalmente, às vezes, despreparada. O que é que nós temos defendido? A criação dos centros de perícias técnica. Se você não tem um CPT-CA, que às vezes faz o atendimento da criança, mas precisa também ter centro de perícia técnica especializado para fazer o atendimento da mulher, você não vai conseguir chegar a esse resultado. Você inibe que essa mulher saia de casa e chegue até esse estabelecimento. E aí não é uma questão de nada contra, porque o homem não pode atender, o homem pode atender sim, sabe? Mas como é que ele foi trabalhado para isso? Qual o tipo de capacitação, na verdade, que ele teve para poder fazer esse tipo de atendimento? Como é que está o atendimento psicossocial? Às vezes, nem sempre, você tem, por exemplo, aqui um dado da violência emocional. A violência emocional nem sempre não, raramente ela deixa lá uma marca na pele. Mas aí você consegue identificar lá no laudo psicossocial que você conta na ponta dos dedos qual a delegacia que tem, como é que está esse inquérito que é fechado, como é que o juiz recebe isso para poder proceder, na verdade, à sentença, em qual situação essa denúncia foi feita, se os elementos que precisariam ser apresentados para você ter uma peça completa no inquérito, para você ter uma peça completa realmente ali durante aquele processo, não chega. Você tem um laudo que nem sempre corresponde à realidade, você não tem um laudo psicossocial apresentado e aí você ainda consegue deixar essa mulher numa situação de total inibição de poder chegar e proceder a essa violência. Eu acho que é importante a gente colocar, eu acho que nessa questão da formação, eu acho que tem a questão da formação, mas o governo, tanto o governo federal, quanto estadual, quanto os municipais, têm investido muito em capacitação dos profissionais. Mas qual é o desafio, na verdade? O desafio é que, por exemplo, as delegacias de mulheres hoje no Brasil, os profissionais que vão para lá ainda vão em forma de castigo. Você não tem uma discussão específica de você ter afinidade com o trabalho, de você ter, acreditar naquele trabalho. E muitas vezes é tido também como uma questão menor. Então, bom mesmo na polícia é correr atrás de bandido, ver o assalto do banco, mas ver o atendimento às mulheres é como se fosse um castigo especificamente para aquele profissional. Que gosta de ir para a rua e colocar em serviços administrativos. A visão deles é mais ou menos eu acho que a gente tem que discutir, eu acho que a gente tem que criar e começar a pensar que os profissionais que vão fazer o atendimento às mulheres em situação de violência em qualquer serviço especializado, primeiro tem que gostar e tem que querer. Tem que se identificar com a causa. Por quê? Porque quem vai para esses serviços trabalha dobrado. Nós ouvimos os nossos defensores, os nossos promotores, os nossos juízes, né, as nossas delegadas, é muito maior o número de inquéritos, por exemplo, numa delegacia de mulheres, do que em qualquer outra delegacia. Então, elas terminam sendo muito mais
militantes do que qualquer outra coisa. E tem um outro elemento que a deputada fala que eu acho que é importante, é que efetivamente nós temos um grande desafio nos serviços especializados, que a maioria dos serviços, a CPMI mostrou isso, as delegacias fecham. Elas não atendem 24 horas, não atendem finais de semana. Esse é um desafio que está colocado. Eu imagino que final de semana seja quando haja maior incidência de violência, caso relacionado ao álcool. Nós inauguramos a Casa da Mulher Brasileira. Exatamente. E a mulher, muitas vezes, ela busca, ela vai em uma dessas portas de entrada que o serviço público oferece, ela vai ainda violentada, ela vai ainda agredida, como a Lisiane colocou aqui, ela é reviolentada, ela é revitimizada, ela tem que experimentar todo esse processo da exposição, de estar violada, de estar sofrida, de estar totalmente vulnerável, dependendo do sistema, do serviço público, para ampará-la, a partir do momento da ocasião, de se abrir um inquérito, de ela poder deter todas as provas sobre o que aconteceu. Então, ela tem que se submeter a isso. E, infelizmente, na maioria das vezes, ela se depara com as portas dificultosas para que ela possa realmente ser acolhida, ser protegida. E acaba que ela experimenta. Isso não acontece só com a mulher. Isso também acontece com os menores que são violentados, com as crianças que são vítimas de violência. Esse problema é um problema que ele permeia não só esse universo da violência contra a mulher, mas a violência como um todo, na condição... Eu gostaria de ouvir a defensora pública em relação a isso. Dulciele Nóbrega, qual a sua percepção em relação a essa questão? Existem pesquisas que dizem que as mulheres demoram de 9 a 10 anos para ter coragem de denunciar, ou seja, ela sofre inúmeras violências até conseguir vencer aquela barreira interna de chegar até uma delegacia de polícia, que é geralmente a porta de entrada. E muitas vezes, e eu não estou falando só de policiais, realmente o profissional que atende essas mulheres tem que estar capacitado, tem que ter uma sensibilização. Isso foi um diagnóstico feito na CPMI da violência, que recomendou a todos os serviços a capacitação dos seus profissionais, que investissem em capacitação, mas é esse problema que a Aparecida falou. Muitas vezes os profissionais não acham tão importante fazer, você às vezes não tem como obrigar a fazer, só se estiver no estágio probatório. Então, dentro das instituições é preciso haver também essa conscientização da importância. Como está o judiciário brasileiro em relação a isso? A capacitação? Olha, o CNJ, o CNMP, as defensorias, todos estão engajados nessa luta. Inclusive, são parceiros da campanha Compromisso e Atitude da Secretaria de Política para as Mulheres, que é uma campanha nacional envolvendo todos os parceiros do sistema de justiça na luta contra a violência contra as mulheres. Bom, eu gostaria então agora de mudar um pouquinho o enfoque. Eu gostaria de ouvir a secretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em relação ao aspecto que foi colocado assim, en passant, aqui pela deputada Elisiane Gama. Ela disse que a violência psicológica, ela não, muitas vezes não deixa marcas físicas, mas ela deixa marcas na alma, vamos dizer assim, né? E todas essas marcas, elas têm um impacto de custo na área de saúde e tem um impacto na produtividade dessa mulher. Em que medida que a Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres vem trabalhando essa questão dos custos relacionados à violência contra a mulher e da queda de produtividade que essa mulher vai ter? Veja bem, Maristela, nós trabalhamos, nós não vamos trabalhar com os custos da violência contra a mulher, porque nós sempre trabalhamos da seguinte forma: qualquer dinheiro que se investe para a mulher sair da situação de violência e não ser assassinada é um investimento, não é um gasto. Eu acho que esse é o primeiro princípio do governo federal e da Secretaria de Política para as Mulheres. Nós temos trabalhado dentro de construir políticas que deem conta de um todo do atendimento integral. Nós inauguramos, por exemplo, dia 3 de fevereiro, em Campo Grande, a primeira Casa da Mulher Brasileira. E a Casa da Mulher Brasileira vai colocar todos os serviços especializados, mais uma área que vai discutir a questão da autonomia econômica dessas mulheres, para colocar essa mulher no mercado de trabalho, se ela já é profissional, alocá-la no mercado, capacitá-la se for preciso, a questão de colocar em microcrédito, aí nós temos uma parceria com a Caixa, com o Banco do Brasil, com os diversos setores que estão nessa área. Portanto, nós estamos trabalhando nessa perspectiva. E o que nós queremos? Nós entendemos que só é possível resolver a situação da mulher efetivamente se nós tratarmos ela como sujeito de direito. Esse é o desafio da política pública no Brasil hoje. Essa é a grande questão que tem que ser pensada. Então, para nós, no programa nós temos, por exemplo, o eixo 3, que é da humanização do atendimento às mulheres em situação de violência. O que é isso? As mulheres, elas vão fazer o atendimento, foi estuprada,
No processo da anticoncepção de emergência, ali a gente já vai fazer a coleta de vestígio para ela não precisar sair e ficar mais 4 horas lá no IML esperando, aguardando. Então, você criar todas as condições para que ela se sinta acolhida no serviço e que ela se sinta de uma forma integral, desde a hora da denúncia até o momento em que ela pode dizer o seguinte: eu não sofro mais violência, porque é importante a gente dizer que quem define que sai da situação da violência é a mulher. É ela que tem que dizer o não. E nós, enquanto Estado, temos que fortalecer, dar todas as condições para que ela diga não. E qual é a previsão de estender esse tipo de atendimento para o restante do Brasil? Nós já estamos com o Campo Grande em funcionamento. É importante dizer que em 30 dias nós já atendemos, a Casa da Mulher Brasileira teve 1.300 atendimentos praticamente, né, de todos. Lá funciona 24 horas, as delegacias, no atendimento psicossocial, tem o alojamento. Nós vamos ter a inauguração de Brasília agora em abril. Nós já estamos com a de Vitória e de São Paulo já em obras, Curitiba também em obras, Boa Vista nós estamos com licitação, no período de licitação. O Maranhão, nós já temos a empresa vencedora, já deve estar começando aí dentro Isso tudo é de um recurso período. do governo federal? Ou é parceria com estados e municípios? É parceria. É importante dizer que a Constituição brasileira diz que nós temos um pacto federativo. Né? Nós, do governo federal, nós damos o terreno, em alguns estados foi o estado, mas assim, construímos uma obra, uma parceria com o Banco do Brasil, equipamos e aí nós entregamos para o Estado e para o município efetivamente fazer a gestão da casa. Fazemos a manutenção por 2 anos, até que o Estado tenha condições de ter orçamento, mas vai ser uma em cada capital brasileira. A iniciativa é do governo federal? É do governo federal e faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência. É importante dizer que esse programa em a casa, ele é resultado de uma avaliação do Pacto, do Pacto Nacional e também ajudado pela própria CPMI com balanço de como era que estavam os serviços, quais eram os grandes problemas, foi que nós vimos que é o seguinte: não basta você fazer as reuniões na rede, né? É importante que a mulher saiba que ela chega naquele lugar e ela vai ter todos os atendimentos ali. Por quê? Porque ela vai na delegacia hoje, tem que voltar daqui a uma semana no juizado, ela não volta. Nós vamos saber dessa mulher quando ela estiver na primeira página do jornal assassinada. É porque nessa semana, às vezes, é um tempo suficiente para ela receber muita pressão dentro de casa, né? Às vezes um convencimento para que ela desista. Ficar com medo. E o ciclo da violência diz que a terceira fase do ciclo, né? Os ciclos são 3 fases: é a tensão, a explosão e a fase da lua de mel. Muitas vezes os profissionais não entendem por que essa mulher não termina esse relacionamento, por que continua num relacionamento violento. Mas é a percepção de que é um ciclo. E a fase da lua de mel é exatamente essa, de que se reconcilia, o ofensor pede desculpas, diz que nunca mais vai acontecer. Ela, às vezes, prezando pela família, dá uma segunda chance e aí o ciclo volta a ocorrer. E a Os mulher casos não é de priorizada reincidência... nessa condição. E alguns estudos que apontam que há uma necessidade de uma estruturação melhor, inclusive nessa orientação do sistema judiciário como um todo. Muitas vezes passam-se meses para se marcar uma audiência e na audiência, ao invés da condição da mulher ser discutida, o que é o enfoque principal é o restabelecimento do vínculo dela com o agressor. E o fato da mulher em si estar sendo realmente protegida e preservada não é considerado e não é priorizado o que deveria de fato acontecer. Deputada Sherida, eu tenho aqui um dado que vai mesmo na linha da que a gente estava falando sobre questão de educação. Segundo o estudo do IPEA, a maior parte das vítimas de violência tinham baixa escolaridade. 48% daquelas com 15 anos ou mais de idade tinham até 8 anos de estudo. Então, até que ponto a falta de esclarecimento das mulheres favorece para que elas se tornem vítimas mais facilmente? Aí eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que a falta de educação justifique a violência, mas eu quero saber até que ponto a falta de educação favorece para que elas se tornem mais vítimas de violência. É muito claro que esse é um problema que definitivamente ele não se dispõe a uma classe social, ele não tem isso. O que acontece é que por trás de uma questão social, por uma classe econômica menos abastada, por uma limitação, dependência econômica existe uma dependência e outros fatores por trás do problema que muitas vezes acabam condicionando a mulher àquela situação. E aí nós vamos fazer algumas referências com relação à dependência econômica,
com relação à falta de alternativa, com relação à falta de perspectiva de segurança. A gente sabe que hoje em dia muitas conquistas, muitos avanços vieram a partir da ocasião da condição do estabelecimento da lei. Mas a gente também falou aqui, durante todo o momento do debate, que muitas frentes ainda precisam serem melhor estruturadas para que ela realmente se sinta protegida e amparada. Então, durante o tempo que eu fui secretária de Ação Social, que nós coordenamos um trabalho no meu estado, nessa frente eu pude acompanhar de perto que um dos principais fatores que infelizmente acaba comprometendo, além, obviamente, de uma questão social, da vergonha, do preconceito que ainda fala a sociedade, da vulnerabilidade do sistema em realmente proteger e acolher essa mulher, tem também a questão socioeconômica, aquela mulher que ela não tem alternativa, aquela mulher que ela não teve oportunidade, ela dedicou a vida dela em função daquela família, ela tem uma necessidade de prover o sustento daquele lar, ela possui os seus filhos para amparar, para proteger, então acaba que isso demore, como você colocou aqui, durante muito tempo, até um razoável limite para que ela possa realmente denunciar, para que ela possa realmente se libertar desse problema. Mas eu acredito também que essas frentes paralelas, elas podem dar esse suporte melhor. Elas podem realmente salvaguardar, proteger a família como um todo. A partir do momento que ela vê que ela tem a condição de denunciar e realmente se sentir amparada e acolhida, a gente faz essa leitura. O que acontece também é o preconceito, é uma palavra que ela é muito latente nessa questão. Não tem classe social, existe ao nosso lado. A diferença é que umas, elas não aguentam, elas não têm um limite, elas não têm alternativa de buscarem, né, os seus direitos. Aí... Eu acho que está mais dentro dessa perspectiva da alternativa, Chérida, porque, veja bem, eu trabalho, para mim os números eles são meio complicados às vezes, porque, veja bem, se nós temos 80% da população que estão dentro da classe média e baixa, é claro que quem não tem condições é a que mais vai buscar apoio no serviço público, né? Quem mais vai buscar são essas mulheres e essa população que vai vir para o serviço público. Então, eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda, muitas vezes, quem tem recurso não vai buscar ajuda no serviço, vai viajar, vai, né, para fora. Então, você tem advogado, não vai precisar da defensora pública, não vai... Então, assim, tem uma série de outras condições que não chega nos dados. Então, acho que isso é uma coisa importante de se dizer e de que se considerar. Segundo, eu acho que não está muito com a questão da educação. Eu acho que é muito mais a questão da falta de informação. Acho que a gente não trabalha a questão da informação, não é a educação em si, é a informação de quais são os direitos. E as condições em que as pessoas estão vivendo, também tem isso. Então, são elementos que são fundamentais para que nós possamos colocar no debate. Né? Senão a gente vai dizer, e nós temos visto pelos dados do 180 e as últimas pesquisas, é que a maioria das mulheres que sofrem violência há mais de 5, 10 anos, elas são as que sustentam a casa. Então, a dependência econômica, ela é importante, ela faz diferença, mas não é a única. Não. Na nossa avaliação, a mais importante não é a dependência afetiva. Afetiva. É a relação, e a questão do preconceito também. A mulher que viaja, ela está sabendo do direito dela de denunciar e coibir a prática da agressão como um todo por uma conveniência que ela tem particular. Mas o crime em si, que a gente está discutindo aqui, ele fica velado e ele existe. Fica escondido. E fica escondido. Fica escondido. Deputada Elisiane Gama, tem um ponto aqui que a gente não tratou ainda, que também tem a ver com a questão econômica. Eu queria saber até que ponto o Congresso Nacional tem responsabilidade, pode trabalhar e desenvolver políticas públicas para resolver esse problema. Recentemente, o jornal Daily Mail, que é o jornal do Reino Unido, listou o Brasil entre os 10 países mais inseguros para mulheres viajarem sozinhas. Só perdendo para a Índia, que é um país que recentemente veio muito na mídia, divulgados casos, inclusive, de estupros coletivos. Né? O Brasil só perde, segundo o Daily Mail, só perde para a Índia. E segundo esse jornal, as pessoas atribuem essa violência contra a mulher à cultura machista, que fez aumentar em 157%, entre 2009 e 2012, o número de estupros de mulheres no Brasil. Trazendo um pouquinho aqui para a responsabilidade dessa casa, o que o Congresso Nacional pode fazer para ajudar a reverter uma situação como essa? Esse número que você coloca, Maristela, é um número interessante, porque se você for pegar outros números, você vai ver que o ambiente onde a mulher se sente mais insegura dentro de casa.
ou seja, onde ela está mais suscetível à violência, né? Tanto que os dados, na verdade, da violência no Brasil, o próprio mapa da violência, ele mostra isso, de que a maioria absoluta dos casos de violência contra as mulheres acontecem pelo marido, pelo namorado, pelo companheiro, enfim, no ambiente familiar, aonde em tese, né, mais de 30%, aonde em tese ela estaria mais segura, né? Aí se você pega, se em casa ela está mais insegura, né, são esses dados que são apresentados, de repente você traz esse outro dado que mostra a situação de vulnerabilidade dela em relação a essa questão de viagens, que seria já em um outro ambiente. Eu acho que nós temos aí vários elementos que são relativos a isso, né? A própria questão da violência como um todo, que infelizmente está muito imperando, a falta de instrumentos para proceder de fato o combate a essa violência. Nós aprovamos agora a lei aqui do feminicídio. Nós aprovamos hoje, por exemplo, uma coisa muito interessante, a gente acabou de aprovar, que foi a questão da isonomia dentro dos espaços de poder aqui na Câmara Federal, enfim. Então, na verdade, nós temos uma lei hoje que está no Brasil, você citou a Lei Maria da Penha, que é um exemplo de lei hoje no mundo, não é? Mas, ao mesmo tempo, também, nós não podemos ter apenas uma lei, né? Nós não podemos transformar essa lei numa letra morta. Nós precisamos, acima de tudo, encontrar as condições de aparelhamento para que, de fato, essas leis possam ser reais. Nós precisamos ter muito mais condições e dar muito mais acesso a essas mulheres para poder proceder a essas denúncias com delegacias e com áreas. Um comentário que fala sobre essa questão da violência doméstica e da violência fora de casa. É de Fabiana Ramos. Ela diz o seguinte: a mulher demora para denunciar a violência doméstica. E a violência sofrida na rua? O assédio no trabalho, moral e sexual. Ela diz que ela é diretora de uma escola em São Paulo e apanhou do pai de um aluno na escola por perguntar sobre o menino. A sociedade brasileira é violenta também fora de casa para as mulheres. Perfeitamente. Daí falta o quê? Uma ação muito mais repressiva do Estado. Ao mesmo tempo também, eu acho que é uma junção de forças, é uma ação repressiva do Estado, fazendo valer o que nós já temos em nível de legislação. Ao mesmo tempo também, precisamos investir, e aí a Aparecida coloca muito bem quando ela fala o termo investir. Nós precisamos investir em campanhas mais educativas para ter essa compreensão das garantias, na verdade, que a mulher brasileira tem hoje, e aí, portanto, termos o combate a essa violência. Eu acho que nós precisamos juntar as forças. A mulher precisa ter essa compreensão, o homem, acima de tudo, precisa ter a compreensão, porque a agressão contra a mulher ela é feita na maioria absoluta, não é? Exatamente pelo homem, e isso se dá através de campanhas educativas muito mais fortes, o aparelhamento das estruturas para poder fazer valer a lei, Código Penal, Lei Maria da Penha, enfim, tudo que nós temos no bojo de leis hoje brasileiras, e programas como o seu hoje aqui, que está levando muito mais essa informação. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu vou ligar para o 180 e não vou poder falar porque eu não quero me identificar e vou correr o risco. Não precisa se identificar. Não precisa se identificar. Nosso tempo está quase terminando. Eu queria pedir para a Dulciele Nóbrega explicar para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes da Rádio Câmara, o que é essa lei que foi aprovada pelo Congresso na semana passada, foi sancionada ontem pela presidente Dilma Rousseff, que cria a figura jurídica, não sei se eu posso dizer assim, do feminicídio, que inclusive é considerado um crime hediondo. O que é o feminicídio? Feminicídio é o crime contra a mulher por razões de gênero, né? É o assassinato de mulheres por razões de gênero. O que foi esse tipo do feminicídio? Foi criada uma qualificadora ao tipo penal do homicídio, que é o artigo 121 do Código Penal. Foi criada uma qualificadora onde são explicitadas as condições em que ocorre o feminicídio, que pode ser o feminicídio praticado no contexto de violência doméstica, que é o chamado feminicídio íntimo, que é o mais comum, e quando ocorre desprezo à condição de mulher. Ainda tem uma causa de aumento de 1/3 se a mulher estiver grávida, se o crime ocorrer na frente dos seus ascendentes ou descendentes, quando o homem mata a mulher na frente dos filhos, que é também muito comum nesse tipo de crime, quando a mulher é menor de 14 anos ou maior de 60 anos e deficiente física. Então, esses são três incisos que prevêem causas de aumento, e aí é crime hediondo, enfim, e deve ser coibido. E a grande importância da tipificação do feminicídio é dar uma visibilidade ao fenômeno. Eu acho que é muito importante esse debate na sociedade. Senhoras, muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer a Dulciele Nóbrega, coordenadora do Núcleo de Assistência Jurídica da Mulher da Defensoria Pública do DF. Obrigada. Muito obrigada por seu trabalho, por sua presença aqui no nosso programa. Deputada Elisiane Gama, PPS do Maranhão, muito grata também.
Aparecida Gonçalves, secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Política para as Mulheres, muito obrigada por sua presença, bom trabalho. Deputada Sheridan, PSDB de Roraima, muito obrigada por sua presença também aqui no Exposição Nacional. A gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer a você que nos acompanhou pela TV, pela Rádio Câmara e dizer que na próxima semana a gente está de volta, na mesma terça-feira, às 9h30 da noite. Eu sou Maristela Santana e eu espero você. Até lá.